Eu vou explicar aqui através da teoria das esferas a eleição do Bolsonaro em 2018 e mostrar como que ele vai ter um problema muito maior agora em 2022. Eu apelidei essa teoria das esferas como teoria do BBB. Isso aqui na verdade é uma teoria do Renan Santos, do MBL, que ele se utiliza para explicar alguns fenômenos políticos, tá? E para não ser acusado de plágio, eu vou chamar essa de teoria aqui de teoria BBB. Quando você procura um produto, o que você quer desse produto? Que ele seja bom, bonito e barato. E você provavelmente vai ter que sacrificar uma dessas atribuições para conseguir achar um produto, porque achar um produto bom, bonito e barato é muito difícil. Então talvez você consiga um que é bom e bonito, mas não tão barato, ou coisas do tipo, tá? O Bolsonaro em 2018, eu acho que ele conseguiu fazer a junção de três esferas muito importantes da nossa psicologia moral, que é a esfera do progresso, a esfera da ordem e a esfera da moralidade. E o Bolsonaro, ele conseguiu fazer isso de diversas maneiras. Na esfera da ordem, ele tinha ele próprio, né, como militar, apesar dele ter sido expulso do exército, ele ainda tinha essa parte, e ele trazia aqui, na parte da ordem, tanto um conservadorismo moral, quanto os militares. Na parte aqui do progresso, ele se utilizou do posto Ipiranga dele. Aqui é a parte do Guedes. E aqui na parte da moralidade, ele se utilizou do Lava Jato. Perceba que hoje em dia ele já perdeu totalmente essa parte aqui da moralidade, está perdendo muito parte aqui da esfera do progresso, e a ordem é o que está meio que segurando ele ainda, mas eu acho que também já sofreu uma grande corrosão. Então, você vai analisar os principais políticos brasileiros, eles sempre geralmente estão em uma dessas três esferas, né? Geralmente ela predomina uma parte, mas ela sempre tem que ter diálogo com as outras esferas. Lembrando em 2002, por exemplo, Lula. Como que o Lula se enquadrou nisso daqui? O Lula se enquadrou principalmente na esfera do progresso, né? Ele tinha o discurso de desemprego. Você vivia um momento meio ruim economicamente no final do segundo mandato do Fernando Henrique, e ele tinha uma coisa muito boa, né? Um discurso muito afiado com o eleitorado sobre o progresso econômico e social. Ele tinha também uma parte muito forte aqui da moralidade, o pessoal não lembra, mas o PT foi, antes de 2002, um partido muito associado à moralidade. Seria algo como o partido Rede Sustentabilidade é hoje em dia, um partido muito vinculado à moralidade, muito porque eles nunca tinham ocupado nenhum grande cargo cargo público, né? Então, se você não tem nenhum cargo público, você consegue ser limpo, né? Então, aqui ele tinha essa parte, e ele também tinha um aceno muito forte da ordem, que o pessoal às vezes subestima, que foi a Carta aos Brasileiros, né? Você traz o Palocci para tocar sua campanha, você traz o José Alencar como sendo o seu vice-presidente, e você consegue dar um certo grau de ordem para a sua chapa, né? Eu acho que sempre tem que ter uma figura mais caótica, principalmente no cabeça de chapa, e uma figura um pouco mais de estabilidade. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá legal? Em 2006, o que aconteceu com o eleitorado de Lula? O eleitorado de Lula, ele perdeu muito da moralidade por causa dos escândalos de corrupção, mas ele ganhou uma parte muito grande do eleitorado que está um pouco fora dessas três esferas, mas que é uma parte muito numerosa do eleitorado, que é a parte do Brasil profundo. O Lula conseguiu muito habilmente trocar um pouco aquele discurso entre esquerda e direita para ser rico e pobre. E como a economia estava crescendo, ele tinha apoio mesmo entre os ricos. Começou a perder principalmente o apoio nas classes médias urbanas, que são mais associadas o tema na moralidade, né? Classes médias urbanas, tá legal? Então, as classes médias urbanas, elas são muito associadas à esfera da moralidade, são muito facilmente impressionáveis com escândalos de corrupção, coisa que as outras partes da população brasileira não são tão ligadas assim, beleza? Daí depois a gente veio Dilma. Dilma, como que ela foi?
Dilma também estava principalmente aqui na esfera do progresso, mas ela tinha outras coisas aqui nessas outras esferas. Por exemplo, ela propunha a limpeza ética dos ministérios. Tudo bem que já estava muito ruim, né, o discurso do PT em termos de moralidade, mas ela ainda tentou trazer um pouco essa parte de volta. A parte aqui da ordem, o que eu classificaria, como que ela era vista, né, e propagandeada como sendo uma gerentona, eu acho que a parte do progresso dela era muito forte e eles tentaram antagonizar com a parte da ordem, chamando-a de Dilmãe. Então você quis meio que mudar a ordem, colocar uma visão mais maternal numa nova ordem política. E depois veio o Bolsonaro e tomou de assalto tudo isso, com conservadorismo moral e os militares aqui, o Guedes aqui e a Lava Jato aqui. Então, em 2018, Bolsonaro conseguiu ir muito bem. Não conseguiu muito voto aqui no Brasil Profundo, porque o Brasil Profundo vira e mexe não, né? Quase que exclusivamente vai votar no PT. E eu acho que qualquer candidato de terceira via tem que ter muito claro que não existe muito o que disputar aqui no Brasil Profundo. Isso daqui vai votar com o PT e o que você precisa é ser o principal candidato da esfera azul, que é aquela esfera do eleitorado que vota contra o PT. E eu acho que não necessariamente vai ser o Bolsonaro em 2018, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o cenário eleitoral de 2022, porque a gente tem alguns candidatos aqui, principalmente o Ciro Gomes, que é um cara que eu colocaria muito nessa esfera aqui, ó, Ciro Gomes. E é meio problemático, porque ele vai mal principalmente aonde? Nas regiões do centro-sul do país, nas classes médias e altas, que é uma galera muito associada à moralidade. Ou seja, essa classe média urbana, ela não concorda com o programa de governo econômico do Ciro Gomes e nem vê no Ciro Gomes um comprometimento maior com a moralidade. Tanto que ele trouxe o... Caramba, como chama o cara? Não é o Duda Mendonça? É Luan Santana? Não. É o cara lá, o Santana lá, que era marqueteiro do PT. Beleza? Então... Eu acho que se o Ciro Gomes quer fazer uma candidatura forte, ele vai ter que dialogar muito mais fortemente com essas duas outras esferas. Eu já também fiz um vídeo aqui falando de 5 dicas para Ciro Gomes. Uma delas seria chamar um Palocci para chamar de seu, coisas do tipo. Agora, tem um candidato que o pessoal tem começado a cogitar e que eu acho que é bastante interessante e vai ser o principal tópico desse vídeo, que é o Alessandro Vieira. Alessandro Vieira, ele é um cara muito aqui ainda da esfera da moralidade, senador por Sergipe. Só que o fato dele ser policial civil, né, como diria, delegado da Polícia Civil, ele consegue estar um pouco mais perto da esfera da ordem. Então eu colocaria o Alessandro Vieira mais ou menos aqui, mais na esfera da moralidade do que na esfera da ordem, mas já consegue fazer um certo diálogo com a esfera da ordem. Agora, se você quer se eleger presidente, provavelmente você vai ter que ter uma parte muito forte aqui do progresso, principalmente quando você está vivendo uma crise econômica bastante aguda, como é o nosso caso. Então aqui seria muito importante que ele tivesse alguém para dar um projeto econômico de país. E daqui eu sugeriria o Amoedo. Eu acho que faria uma junção bastante interessante. Alessandro Vieira como cabeça de chapa, Amoedo como vice-presidente para dar esse posto Ipiranga para a parte do progresso e aqui uma certa aproximação com outras pessoas dissidentes do bolsonarismo como o general Santos Cruz. Eu acho que fazendo isso, eu acho que o Alessandro Vieira pode se tornar um cara muito mais completo do que o Ciro Gomes para ganhar a vaga do Bolsonaro no segundo turno e ganhar do Lula no final das eleições. Tá legal? Eu acho que o Ciro ele tá melhorando a candidatura dele, mas ele ainda está muito nessa área aqui do progresso. E se ele quer dialogar com a moralidade da classe média, ele vai ter que se esforçar muito. Tá legal? É isso aí. Qualquer coisa, é só comentar aí embaixo. Um abraço. Tchau, tchau.